Quarta-feira, 5 de maio de 2021, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar, para repercutir como primeiro assunto aqui o depoimento de ontem do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a CPI que está investigando a Covid no país. Algumas considerações aqui para os nossos ouvintes, para a gente entrar já nesse primeiro assunto, né? Hoje tem muita coisa para a gente conversar até às 10 horas da manhã. Já saudando o Cláudio Humberto e a Thaís, que estão conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, vou fazer algumas considerações. É claro que foram 7 horas aí de depoimento muito longo, né? Do ex-ministro Mandetta, que é um político nato, então esperava-se ali que ele tivesse algumas cartas na manga, como trouxe, apresentou algumas considerações que foram feitas sobre o período, né, em que ele estava à frente lá do Ministério da Saúde. Não faltou o assunto vacina, a exploração também da cloroquina. O ministro esqueceu que tinha tuitado já sobre o assunto também. O Cláudio certamente vai trazer mais detalhes sobre isso. Ontem, aliás, eu ouvi as considerações muito oportunas do Cláudio Humberto no Band News TV, junto com o jornalista Felipe Vieira, que é nosso ouvinte aqui, nosso companheiro da Band. E o Cláudio pontuou bem, vai trazer na sequência, vou deixar para ele até essa parte aí, porque já imagino qual o destaque para o Cláudio Humberto depois de ouvi-lo ontem no Band News TV. Mas eu queria trazer também aqui essa assessoria paralela que foi revelada pelo ministro Mandetta. Não é algo nada novo, né? A gente já imagina que o presidente da República às vezes não segue ali os conselhos dos seus auxiliares, né? Ele tem um grupo um circuito de confiança aí que às vezes o auxilia a tomar algumas medidas, a seguir por algumas estratégias que são questionáveis. O ministro Mandetta escancarou isso, né? Disse que até a bula da hidroxicloroquina tentou-se criar. Fato é que isso não chegou aí para frente, segundo o ministro Mandetta, por uma questão que foi imposta pelo presidente da Anvisa. O fato é que não tem nada, né, muito diferente daquilo que se já imaginava nesse depoimento do ex-ministro Mandetta. Hoje, o ministro Nelson Teich será ouvido. É preciso, claro, que levar em consideração cada uma das palavras que são ditas aí por esses ministros e também entender qual é o contexto deles. Para isso que nós estamos aqui, para ajudar os ouvintes a entender também qual a posição que cada um deles ocupa nesse teatro, né, que é a CPI da Covid. E claro que ficou nítido, claro, como já era antes de qualquer entrada na sala da CPI do ministro Mandetta, que ele tem aspirações políticas, né? Dizem aí que vai concorrer à presidência da República, então por isso é o tom ali do discurso adotado. E a Rádio Bandeirantes, que completa 84 anos amanhã, é claro que não poderia deixar de ser citada num debate desse que é o mais importante do país, né? E o que mostra que a Rádio Bandeirantes, desde o começo dessa pandemia, assim como todos os acontecimentos históricos, esteve presente, né, com relevância, com importância, pautando, né, a discussão nacional, fazendo os questionamentos que têm de ser feitos, como a Thaís fez no programa Bastidores do Poder, na época em que apresentávamos juntos com o Cláudio Humberto o programa aqui na Rádio Bandeirantes, um pouco antes do Carnaval do ano passado, numa entrevista exclusiva com o então ministro Mandetta, em que ele foi questionado pela Thaís sobre a realização do Carnaval. E o senador Eduardo Girão do Podemos lembrou essa entrevista, claro que com os devidos créditos, na hora de fazer a indagação para o ex-ministro da Saúde. O senhor deu uma entrevista, eu estou aqui com ela, aos Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, que foi republicado pelo UOL, dizendo o seguinte: coronavírus preocupa no Carnaval, mas não tem como parar a vida. Ou seja, por que o senhor não falou com o presidente, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não realizassem, as prefeituras, os estados não realizassem o Carnaval no Brasil, ministro? Não dá para a gente viver a vida, não dá para a gente parar ministro, isso é importante. O mundo, né? Então, isso é importante. Com bom senso, com lógica, a gente está trabalhando de uma maneira bem científica e bem técnica. Tá aí o que disse o ministro Mandetta para nós no Bastidores do Poder aqui da Rádio Bandeirantes, né? Entrevista que foi mencionada quando foi cobrado o ministro a respeito de providências tomadas durante a pandemia. O Cláudio vai falar do Mandetta, mas só queria pontuar uma coisinha além desses depoimentos todos, que é a ausência hoje do general Pazuello. Para mim, esse é o grande depoimento dessa primeira fase aí da CPI. O general Pazuello precisa ser cobrado. Foi na gestão dele que a pandemia
foi agravada. Nós já tínhamos, né, alguns subsídios, já tínhamos informações aí do que alguns países tinham passado, e ele tem muito a explicar para o país. Destino de recurso, falta de oxigênio lá no estado do Amazonas, o atraso da vacina, ele tem de ser o mais cobrado nessa CPI da pandemia. E resolveu fugir no primeiro momento, né? Alegou aí, depois de ter sido visto sem máscara andando lá pela capital do Amazonas, resolveu que não vai prestar os esclarecimentos hoje, mas não vai conseguir fugir para sempre. Certamente será convocado aí numa próxima oportunidade, e ele sim tem de ser o mais questionado, pois foi o que ficou mais tempo aí durante o período da pandemia à frente do Ministério da Saúde e tem muito a esclarecer para o Brasil. Cláudio, bom dia para você, Cláudio. Qual o destaque aí dessa reunião da CPI que ouviu Luiz Henrique Mandetta ontem, hein? Olá, bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Freitas, bom dia Brasil. Olha, eu acho que o depoimento foi o que se esperava, né? Não rendeu muita coisa. Ele disse o que ele disse de novo, por exemplo, é algo que precisa ser comprovado, né? Se fosse o depoimento do presidente Bolsonaro, por exemplo, as manchetes hoje eram o seguinte: sem provas, Bolsonaro afirma que... mais ou menos o que fez ontem o Mandetta, né? Sem provas, ele afirmou uma série de coisas, inclusive essa história aí inacreditável de mudança da bula da cloroquina. Não está entre as prerrogativas de um presidente da República alterar a bula de coisíssima nenhuma, nem por decreto. Talvez por medida provisória, não acho que nem por medida provisória, porque essa é uma prerrogativa exclusiva da agência reguladora Anvisa. Presidente, autoridade nenhuma mexe em bula de medicamento. Se o Congresso Nacional resolver aprovar um projeto impondo isso, também não pode, tem que ser vetado e esse veto não pode ser mantido. Então, assim, é algo meio inverossímil, eu acho, essa novidade que o Mandetta levou à CPI. Ele também demonstrou ter problemas de memória, né? Problemas de memória. Ele se associa agora a todas as teses dos críticos do atual governo, evidentemente, né? Depois que foi demitido com certa dose de humilhação, ele então se voltou contra o antigo chefe e agora, por exemplo, se associa aos críticos da questão da cloroquina, né? Mas eu tenho aqui, ontem eu fiz aqui uma pesquisa nos tweets, nas manifestações, nas entrevistas do Mandetta quando era ministro, lá no início do governo Bolsonaro, e tem um post aqui dele no Twitter dele, o Twitter dele, aliás, é verificado, né? Não há quem mexe com isso sabe, não há possibilidade de ser falso, por exemplo, né? Então, e até porque eu vi isso lá no currículo do próprio ex-ministro, lá no Twitter do próprio ex-ministro. No dia 25 de março de 2020, ele tuitou o seguinte: o Ministério da Saúde vai distribuir aos estados 3,4 milhões de unidades dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina. Ele, alegremente, divulgava com o ministro da Saúde a decisão dele de enviar para todos os estados, nada menos do que 3,4 milhões de unidades de cloroquina e hidroxicloroquina. Exatamente o medicamento que ontem, evidentemente, ele criticou, que isso aí não é ciência e tal. Mas, ele era ministro da Saúde, né? Médico, e, no entanto, tomou essa medida. Ontem ele reclamou do ministro da Economia, né? Aliás, atacou o ministro Paulo Guedes de maneira até pessoal, né? Foi um momento ruim do depoimento dele. Mas olha, tem aqui um Twitter do ministro, do então ministro, né, Mandetta, dizendo o seguinte: isso aqui é um Twitter de 3 de abril de 2020. Mais recursos no combate ao coronavírus. O governo federal libera mais 9,4 bilhões para o combate ao coronavírus. Agora já são 14,3 bilhões de acréscimo ao orçamento da saúde destinados exclusivamente para o combate à doença. Tá lá isso aqui está é um tweet de Mandetta, ministro da Saúde, quando ele comemorava a destinação de recursos a mais para o orçamento do Ministério da Saúde no combate à Covid-19. Ontem ele disse que o Paulo Guedes não repassava recursos e coisas do gênero, né?
É aquela coisa como o Pedro destacou, é um político, né, um deputado, malandrão. Ele ganhou notoriedade, ele era um ministro muito discreto, né, antes da pandemia. De repente, com a pandemia, ele, como político, ele percebeu ali o papel central que ele teria naquele processo, inventou aquelas coletivas diárias em que ele ficava fazendo política nas coletivas. Eu me lembro disso, né? Todos assistíamos. Então ele chegava e dizia: eu quero mandar aqui um abraço para dona Mariazinha, que mora ali no município tal, e mandou uma cartinha muito simpática. Muito obrigado, dona Maria, pela força e tal. E o senhor José, não sei de onde. Ele fazia das entrevistas coletivas, né, um palco em que ele de olho nas pesquisas, começou a perceber que ia crescendo e começou a ter sonhos, devaneios presidencialistas e coisa e tal, acabou demitido, né? Mas o fato é que, se ele ontem mencionou, tem problema de memória o ex-ministro, né? Trocou o nome de ministro, confundiu o Jorge Oliveira, que era o secretário-geral, eu acho que na época ainda era assessor jurídico, com o ministro Luiz Eduardo Ramos, trocou as bolas e esqueceu desse seu posicionamento naquela ocasião, né? Na verdade, essa questão aí da Covid é um circo dos horrores, né? E não apenas na administração pública federal, não apenas na gestão ou na falta de gestão do governo federal em relação a isso. É um circo dos horrores completos. Houve uma sucessão de erros, né? A condução das ações do combate à pandemia era dos governadores e dos prefeitos, até por decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou isso do presidente da República, temendo, inclusive, que o presidente fizesse bobagem, né? Eu acho até que a decisão foi correta, mas assim, houve erros na condução desse combate à pandemia e esses erros foram cometidos por governadores. Também precisam dar explicações sobre isso. O fato de haver durado quase 8 horas o depoimento do ministro Mandetta dá a medida exata da confusão que aquilo acabou se transformando, né? Ele precisou de 8 horas para dizer o que mesmo? Vamos resumir o que é que ele disse de importante, né? A gente é capaz de citar aí 2, 3 pontos mais relevantes que ele tenha dito. O restante foi algo que a mim, por exemplo, só deu a certeza de que havia um outro depoimento bem mais importante para o país transcorrendo na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação, que foi um depoimento também de 7 horas, por aí, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez revelações interessantes, discutiu com os deputados temas como reforma administrativa, reforma tributária, enfim, eu acho que foi muito mais relevante aquela participação do ministro da Economia do que do ex-ministro da Saúde na CPI.